Graça e paz. Eu sou a Elines, a mãe da Mariana, Eu sou a Mariana, filha da Elines. e é com muito prazer que apresentamos hoje o O Comuncast. Hoje é um episódio especial porque nós gravamos e quando nós lançamos, no dia que estiver sendo lançado, será o meu aniversário. Então esse episódio é um episódio especial de aniversário e eu queria compartilhar com vocês a minha história de vida. E eu acho que mais importante do que isso, né? Contar para vocês toda a minha trajetória de vida com o Senhor, tudo aquilo que temos vivido. E não seria melhor do que a minha própria filha, para a gente conversar a respeito das coisas que aconteceram, porque muitas delas ela está no meio, mas muitas ela também só conhece de ouvir, né? Sim. Então, vamos começar assim. Então, já começando pela típica pergunta do Comuncast, quem é a Elines? E eu queria que a senhora falasse pra gente quem é a Elines mulher e quem é a Elines pastora. Bom, eu me defino como uma pessoa corajosa. Não porque o tempo todo eu tenho coragem, mas porque em meio à coragem eu me permito sentir medo, mas com a misericórdia do Senhor, esse medo nunca me parou. Então, essa sou eu como definição pessoal. E como pastora, eu sou agora, em janeiro do ano que vem, vão completar 20 anos que eu fui consagrada pastora. E é uma responsabilidade muito grande ser pastora, embora eu me sinta muito privilegiada pelo Senhor por ser convidada ao ministério. Embora tem momentos que eu não sei se eu fui convidada, se eu fui oferecida, né? Mas eu sei que o Senhor tem um lugar, né? E eu sei que eu estou na direção que o Senhor me chamou. Como, um pouquinho entrando nesse assunto mais família, como que a senhora se sente tendo que ser um exemplo dentro de casa, não só como mãe, mas também como nossa pastora? E a senhora sabe que muitos dos seus sobrinhos, meus primos, te veem como pastora também. Então, como que a senhora se sente sendo e tendo que ser um bom exemplo? Como que a senhora lida com isso? Eu não acho que seja diferente, porque eu acredito que todo cristão é um exemplo. Embora eu sou muito falha, mas eu não vejo dificuldade nenhuma em mostrar as minhas fragilidades, em contar a respeito dos meus medos, em contar a respeito dos meus anseios, em compartilhar as minhas dificuldades, porque o que eu aprendo com o Senhor, o que eu aprendo com a palavra de Deus é exatamente isso. E até porque ninguém é perfeito. A Bíblia diz que perfeito é só Jesus, né? Então, assim, claro que a gente tem que buscar a santidade, buscar um crescimento espiritual, buscar uma diminuição do nosso ego, no sentido de que quando a gente está aparecendo demais, quando a gente está, né, se achando muito, a gente precisa baixar, entrar. E o meu termômetro sempre é a oração, né? Mas eu não tenho grandes dificuldades de mostrar quem eu sou. Eu acho que todo mundo que convive comigo percebe, né, as minhas fortalezas e as minhas fragilidades. Então eu não vejo grande dificuldade. Simplesmente eu sou eu, né? E eu amo a casa do Senhor, eu amo a obra do Senhor, eu amo meu Jesus, eu amo minha família. Assim, eu amo amar, né? E eu acredito que Deus é isso, Deus é amor. Que lindo! E por ser alguém de dentro de casa, eu posso dizer que isso é verdade. Eu acho que o maior exemplo que a gente tem, passado pela senhora, pelo pai, mas principalmente pela senhora, é a empatia. É a questão de se colocar no lugar do outro, de pensar no outro, de pensar em todas as possibilidades, de pensar em todas as opções. Isso é muito bom. Antes eu não sabia valorizar isso. Eu achava que era mais uma criação normal, mas quando a gente vai crescendo e vai tomando uma maturidade, eu percebi o quanto que isso é importante. Então, é isso. A gente pode falar que isso é verdade. Eu posso dizer que isso me ensinou muito. E queria já entrar no seu testemunho, contar um pouco pra gente sobre a sua trajetória, a sua vida. Que Deus tocar no seu coraçãozinho. Amém.
Bom, eu nasci no Maranhão, a minha cidade natal é Morros, é onde moram ainda meus pais, meu avô ainda está lá vivo, graças a Deus. Eu nasci lá, com 3 anos nós nos mudamos para Brasília, onde a minha avó Margarida morava com a tia Dora e na época a tia Neve. E o tio Elias também já morava lá, que são os irmãos do meu pai. E nós fomos para Brasília. E quando nós saímos, né, para lá, era uma intenção de uma nova vida. Mas nós não entendemos na época, quando fomos para lá, fomos meus pais, né, o Zaqueu, meu irmão mais velho, eu, e minha mãe estava grávida de uma bebezinha, Margaridinha, que ela já partiu. Ela morreu bebezinha. E essa criança foi a segunda perca, né? Porque minha mãe já tinha perdido um filho, entre eu e o Zaqueu. Aliás, depois do Zaqueu teve o Dequinho que morreu, chamava Zedequias, depois veio eu. E a minha história, eu gosto muito de contar isso, que eu falo assim, hoje a gente tem um termo, né? Em usar o termo bebê arco-íris. E eu sou um bebê arco-íris, né? Eu vim para, num dia de dor, um dia de sofrimento, após a perca do meu irmão, a minha mãe, né, se descobriu grávida. Eu já estava lá, já tinha passado toda essa situação dela enterrar um filho doente, e eu vi, ela se descobriu grávida. Eles achavam que era problema de útero, alguma coisa, e quando ela foi no médico, ele falou que eu já estava lá, né, com 4 meses de gestação. Então, até que um pouco hoje, estudando psicologia, eu percebo que algumas coisas dessa minha situação de ser tão sentimental vem daí. Porque todo esse sofrimento da minha mãe, eu já estava sofrendo com ela no ventre. Eu sofri e eu passei tudo que ela passou. E nasci no Maranhão, fui para Brasília. De Brasília não deu muito certo, porque meu pai não conseguiu um emprego que ele conseguisse manter uma família grande. E nós acabamos retornando ao Maranhão. E eles decidiram uma segunda vez voltar para Brasília. E nessa segunda vez, eles venderam todo o restante do que tinha, então não tinha mais, né, o que ficar para trás, nosso. E na ida para lá também acabou não dando certo, só que a gente não conseguia entender qual era o propósito do Senhor. E minha mãe mandou uma carta para a tia Rosa, que morava em São Joaquim da Barra, pedindo, né, ajuda dela no caso de se ela arrumava um emprego para o meu pai. E ela mandou essa carta, a tia Rosa recebeu, respondeu, meu pai foi, e depois de 19 dias nós chegamos em São Joaquim da Barra. E eu lembro dessa madrugada. Eu tenho lembrança, eu tinha 5 anos. Quando nós chegamos em São Joaquim da Barra, na madrugada vínhamos de Brasília a Uberaba e depois de Uberaba a São Joaquim. Só que o ônibus não entrava na cidade. Ele parava ali na marginal da Anhanguera e nós descemos e estava lá meu pai. Então eu lembro da gente descer, estava ele e um pastor, que inclusive foi o pastor que fez meu casamento na época, o pastor José Roberto. E assim, não foi uma vida fácil, nunca foi. Nós passamos um período com a minha mãe e os dois foram para a roça mesmo, no corte de cana, e a gente ficava em casa. Ela tentou pagar pessoas para ficar conosco, mas foi muito sofrido. E a Isabel, na época, tinha 6 meses, a minha irmã caçula. E assim, são memórias que são muito ruins, porque foi a primeira vez que eu vi minha irmã ficar internada. E a gente ia para a Santa Casa. E na época, na frente da Santa Casa, tinha assim, umas ondulações. Era a volta, né, da parte que tinha grama plantada, e a gente ficava em volta, porque de lá minha mãe entrava e conseguia levantar a neném lá na janela, por dentro do hospital, para a gente poder bater a mão para ela, né? Então, assim, eu tenho essas lembranças, eu tinha só 5 anos, mas eu lembro disso. E quando a Isabel recebeu alta, minha avó veio buscar a gente. E ela levou para morar com ela. E para mim, assim, é uma lembrança bem sofrida, porque nós estávamos sendo muito bem cuidados. Mas eu sempre fui muito apegada à minha mãe. E eu fiquei 1 ano lá. E todas as minhas noites eu chorei de saudade. Todas as minhas noites.
era pedindo para que aquilo acabasse logo, essa distância, o estar distante da minha mãe. Mas, graças a Deus, passou, eu completei a idade, já tinha 5 anos, quase 6, fiquei até completar 7. E no ano seguinte já poderia ir para a escola, ficar um período maior, então minha mãe pôde me buscar. E às vezes até minha avó falava, nossa, minha filha, que você chorando assim, pensa que aqui alguém te maltrata, judia. Falar, não era ser maltratado, eu só queria estar com a minha mãe. Porque por mais que ela não pudesse estar com a gente o dia inteiro, a gente podia ver ela todo dia. Então isso já confortava. Nós fomos criados com muito amor, com muito carinho, muita atenção. Ria muito, a nossa casa sempre foi muito alegre, muito cheia de gente. Mas isso não impediu também dos dias ruins e maus passarem. Mas eram unidos, né? Nós passávamos aquele período unidos. Tínhamos muita fartura financeira, mas tínhamos grandes dificuldades. E uma das coisas que meu pai sempre ensinou para a gente foi sonhar muito. A gente podia sonhar com o que quisesse ser. Meu pai nunca disse, isso não vai acontecer porque nós somos pobres, isso não vai... Não, pelo contrário. Era sempre a gente sonhar com coisas grandiosas. E até hoje, né, eu sempre brinco assim, eu sou boa de sonho. Esse dia eu vi um meme, né, até foi você que mandou um vídeo, que a gente entra nos sites de casas milionárias, que vale 5, 6, 10 milhões, e tá lá, acompanhando. Aí quando a gente ia no site, fala, vendeu. Ah! Essa era minha. Mas é um traço, assim, que eu lembro da nossa infância. Era sempre sonhando muito alto, planejando no Senhor. Porque nós sempre cremos num Deus que pode mudar situações. Com certeza. Nós sempre cremos na palavra que diz, quando o Senhor diz assim, ó, meu é o ouro, minha é a prata. Então, tudo que existe, a gente sabe que é o poder do Senhor, a gente sabe que está na mão dEle. A palavra diz que tudo que o Senhor criou foi para nós, os seus filhos. Então, eu não tenho problema nenhum em dizer isso, que eu sonho alto, eu tenho projetos altíssimos, eu já fui, né, a louca, né? Considerada doida mesmo, porque em momentos que nós não tínhamos nem quase o que comer, eu ainda fazia ato profético, ainda faço ato profético de passar na casa que eu quero e declarar, Senhor, eu quero uma dessa, e eu a quero... gente já pisou, já jogou grão de mostarda. Já melei a calçada das casas com óleo ungido. Mas sempre no sentido de que Deus fizesse a vontade dele. Sim. E é até engraçado a gente contar isso. Tem uma amiga minha que ela tinha uma casa para vender e eu fui lá na porta da casa dela e derramei sementinha de mostarda, né? E depois eu encontrei com ela. Ela falou, eu vi nas câmeras da minha casa você lá na frente. E eu orei, levantei a mão, falei, Senhor, se essa casa for minha, abençoa. E se não for, o Senhor prepara um comprador e que seja muito feliz. Mas se essa casa tiver que ser minha, abre as portas para que a gente possa comprá-la. Ainda não compramos. Mas ainda está vendo. Mas ainda está vendo. Eu creio sim, eu creio no ato profético, eu creio nas palavras do Senhor, eu creio no que a Bíblia diz. Tudo que está na Bíblia eu creio. Algumas coisas de verdade eu gostaria que fossem diferentes, queria que agradasse a mim, mas os momentos eu falo assim, de maturidade, momentos onde a gente para analisar, sempre eu volto na oração, que seja feita a vontade do Senhor, que eu não me perca, né, no meio das minhas vontades. Então eu percebo muito isso, mas voltando, fui criada em São Joaquim, estudei na escola Silvio Torquato até a 7ª série, fui transferida para outra escola, o Elza Miguel, fiquei alguns meses. Não fui muito bem aquele ano, porque era uma época muito difícil, onde eu estava muito perdida. Inclusive, eu me perdi tanto que eu perdi a vontade de estudar e acabei repetindo de ano. Mas depois voltei no outro ano e logo em seguida eu comecei a namorar. Já comecei a namorar com o teu pai. E agora, o mês que vem, a gente completa 27 anos de casados. E se alguém me perguntar assim, você se arrepende de ter casado? Não com a pessoa, eu me arrependo da época.
Eu não sei como isso vai ser ouvido, mas eu não concordo mais que o Senhor nos chamou para um casamento tão cedo. Eu acredito que isso seja pontual. Algumas pessoas, o Senhor dá o casamento na juventude, aliás, nem na juventude, na adolescência, mas eu não acredito que isso seja uma regra para todo mundo. Eu acho que isso seja realmente uma direção para algumas pessoas em algumas situações. E para mim, eu até pensando bastante a respeito nesse fim de semana, onde nós fomos e vimos um casal tão jovem se casando, né, a Camila e o Mateus, mas eu percebo que muitos de nós não estão preparados, porque realmente o casamento é um lugar muito importante, Sim. de muita responsabilidade, e que a gente não tem essa noção quando a gente entra nele, quando a gente decide por esse caminho, né? Realmente a gente entende que a palavra diz que é um caminho sem volta, o casamento é um caminho sem volta. Porque ainda que você fique viúvo ou que infelizmente você se separe, nunca mais você volta a ser quem você era, né? Porque as coisas elas são mutáveis. O ser humano ele é mutável. E o casamento ele entra na nossa vida exatamente para isso, né? Ele nos muda, ele nos tira de um lugar de ser eu a dona da minha vida. E eu decido, mas meu pai me manda, tá, mas você tem a escolha de obedecer ou não, é você quem comanda de uma certa forma para decidir dividir a sua vida. Sim. E não só a vida, mas a cama, a casa, o banheiro, as dívidas, as compras, né, o que você começa a dividir o que realmente você gosta. Não é mais decidir só pelo chocolate preto, se o outro gosta de chocolate branco. Então, a gente começa, até nessas coisas do que eu gosto, a gente começa a ter divisões que são importantes para o crescimento também. Né? Deixo de ser tão egoísta para partilhar a minha vida. E nos casamos muito cedo, eu tinha 16 anos, Mariano tinha 19. Tivemos momentos muito difíceis, porque quando a gente estava namorando, a minha sogra faleceu, a mãe dele, e eu não percebi o quão adoecido estava o Mariano. A gente não tinha noção do que era uma depressão. Só há pouco tempo que nós fomos conseguir realmente diagnosticar isso nele, que na época o comportamento dele foi um comportamento depressivo. Mas na época ninguém falava a respeito. E o Senhor ele foi tão maravilhoso que ele nos sustentou. Porque por muitas vezes eu orava falando assim, eu não vou aguentar mais. Porque ele se transformou. Né, de um homem passivo a um homem grosseiro, a um homem risão a um homem calado. E isso assim, foi nos afastando de uma forma que o maligno arrumou muita munição para trabalhar no nosso meio. Então, assim, também nós precisamos entender que a doença existe, mas o lidar com a doença é muito difícil. Sim. Né? Lidar com uma pessoa que está adoecido emocionalmente é muito complicado. E eu estou assim, claro que eu estou resumindo muito porque eu não quero fazer um episódio longo, mas eu quero contar algumas coisas que eu acredito ser pontuais. Quando o Neto veio, quando chegou o nosso primeiro filho, é Neto porque é o nome do meu pai, Washington Neto. Desde criança eu já escolhi o nome dele. Eu sempre, pelo amor e o apego que eu tenho ao meu pai, eu sempre dizia que quando eu tivesse um filho, eu queria que fosse o nome do meu pai. E nos nossos primeiros dias de namoro, eu já cheguei no Mariano e perguntei. Falei, olha, o meu filho vai chamar Washington Neto. Você concorda? Porque se você não concorda, a gente termina esse namoro agora. Né? E ele, não, eu não me importo. E não se importa mesmo. O nome dos nossos 3 filhos foi eu que escolhi. E é uma coisa que ele não se importa. Tem coisas assim que realmente eu acredito que Deus ele escolhe, e o Mariano é uma escolha que o Senhor fez para mim, porque ele é resposta de muita oração. Tem coisas que ele precisa mudar, eu também, mas a gente se encaixa. De coisas que eu tenho muita dificuldade em conviver, o Mariano ele é mais passivo. Tem coisas que é ele que tem maior dificuldade, eu consigo lidar melhor, e assim a gente vai se encaixando e vivendo. Se alguém me perguntar se eu me considero feliz dentro do casamento, sim. Tem momentos que eu estou muito brava,
Tem momentos que eu estou muito triste, mas a maioria dos momentos eu estou muito feliz. Eu sou uma pessoa realizada. Falta ainda algumas coisas, alguns ajustes, normal na vida de todo mundo. Mas na maioria delas, eu sou muito feliz. Eu sou feliz com meus irmãos, com a minha mãe, com meu pai, com a minha família, meus tios, primos. Não tenho grandes problemas, desavenças em família, graças a Deus. Mas eu posso dizer que dentro da minha casa eu sou muito feliz com o meu marido, muito feliz com meus filhos e principalmente com meu neto. Tem uma pessoinha na minha vida. Vou chorar de novo. Que me mostrou um amor que eu não tinha sentido. E foi levado embora. Porque as coisas não são do jeito que a gente imagina. E nessa separação do neto, eu perdi a convivência com o João. Isso me dói muito. Porque eu sempre fui, desde a barriga dele, eu sempre fui muito apegada. E eu faço muita questão de tentar conviver o máximo que eu posso com meu neto. Contra todas as estatísticas que dizem que a avó de verdade é a avó materna. Mas não é verdade, não. Tem casos que eu sempre fui muito avó. E eu sou a avó paterna. E eu sou muito grata, Senhor, pela vida do João. O João não veio da forma que eu esperava. Mas, indiferente da forma que ele veio para ficar. E ele tem um lugar dele, que ele não faz parte de plano humano. Mas eu creio que João é plano do Senhor. Amém. E eu sempre brinco com ele, quando ele estava aqui, eu falava assim para ele, que ele é o meu cardiologista. Porque ele cuida do meu coração. Quando eu penso que as emoções estão muito bagunçadas, o João é a certeza de que eu ainda estou fazendo alguma coisa certa. E está chegando o Natal e eu tenho fé que nós vamos passar esse Natal juntos. Mas teve muitos momentos difíceis. Nós passamos momentos que foi só o Senhor. A minha melhor lembrança foi quando a gente ainda namorava. E eu falo assim, uma lembrança com uma experiência com o Senhor mesmo. Foi quando eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu não esqueço daquele dia, dentro da igreja. E na época tinha um irmão, que hoje ele já faleceu, o Zezinho. Ele era músico, tocava contrabaixo, que é o instrumento que eu acho mais lindo. Eu acho que ele enfeita toda uma canção, ele dá... Eu sou bem ruim para música, mas eu acho que aquele tum-dum-dum dele me guia. Eu acho lindo, é um som forte, mas ao mesmo tempo direciona. Eu não sei explicar a paixão que eu tenho pelo contrabaixo, mas eu acho muito bonito. E ele tocava, o Zezinho tocava na igreja. E era nosso vizinho, então a gente tinha uma convivência, não diária, porque a gente sempre teve uma vida muito corrida. Mesmo na época que a gente era adolescente, que eu era adolescente, já era uma vida muito corrida. Era escola, era cuidar de casa, era ir para igreja. E a gente sempre foi muito igreja, de ir na igreja de segunda a segunda. Então a gente se via, mas de vez em quando eu conseguia correr lá e ver ele, e a Márcia e as crianças, que na época a Dayana era criança, hoje é uma mulher madura. E quando eu olho para a Dayana eu me sinto mais velha ainda. Mas foi abraçada com o Zezinho, orando na igreja que o Senhor me selou, com as línguas. Foi uma noite muito agradável, uma época onde buscávamos muito o Espírito Santo, onde as pessoas ainda faziam muita questão disso, de buscar o batismo. Não tem confronto nenhum com a palavra, pelo contrário, tem quem crê, tem quem não crê, e o que a gente não pode deixar de crer é na pessoa de Jesus. Porque Jesus, sem ele, é impossível a salvação. É impossível encontrar Deus se não for pela pessoa de Jesus. Ele é o único caminho. Então, o restante tem, sim, a sua importância, mas não impede de salvação.
E eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, eu creio no mover do Espírito Santo, eu creio falar em línguas, eu creio nos dons proféticos, eu creio na profecia, na revelação, eu creio em tudo isso, na cura divina. Se eu não cresce nisso, então eu não creria em tudo que eu vejo acontecer na vida dos meus pais. Sim. Só que por ver esse trabalhar do Espírito Santo ser uma coisa tão séria dentro de casa, é que eu não aceito qualquer coisa. As pessoas acharem ou fazerem qualquer besteira usando o nome de Deus e achar que não vai pagar um preço. Porque ela pode não pagar aqui. E a Bíblia diz isso, que tem pessoas que vão pregar a vida inteira, que vão profetizar e vão acontecer, elas vão revelar coisas que realmente aconteceram, um futuro, mas isso não quer dizer que é garantia de salvação. E aquele texto, quando a gente vai dizer que Jesus ele fala assim, ó, muitos falarão, né, ao Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome, né, eu expulsei demônios. Então, quer dizer que tem pessoas que estão fazendo isso e vão receber a resposta que ele diz na palavra. Ele diz, ó, afasta-te de mim porque eu não vos conheço. Ele não está dizendo que você fez foi no meu nome. Ele não está dizendo, ele está dizendo que eu não vos conheço. Quer dizer que você pode até fazer isso em nome do Senhor. Mas o que nos interessa é quanto você é conhecido de Deus. Quanto você é conhecido de Jesus. Fazer coisas em nome de Jesus não quer dizer que você seja conhecido dele. E que para entrar no céu você precisa ser conhecido pelo Senhor. E esse é o único conhecimento que eu busco. Eu tenho várias coisas que eu já li, que eu admiro pessoas e eu gostaria de ser admirada por outras. Não. Mas eu quero ser conhecida pelo Senhor Jesus. Porque eu preciso ter essa certeza. E é isso que eu busco. E às vezes eu oro e eu falo, Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor sabe das minhas fragilidades, das minhas fraquezas. E se isso que eu não estou conseguindo fazer certo, da maneira certa, me ajuda, porque o Senhor sabe que eu sou limitada. E eu tenho essa certeza de que quando eu dobro os meus joelhos, Ele me conhece. Ele sabe quem eu sou. Com todas as fraquezas, as minhas próprias maldades, as minhas mazelas. Fala, Senhor, eu sou só isso aqui. Eu nunca consigo orar para dizer, Deus, o Senhor sabe o tanto que eu faço. Porque eu conheço a palavra e a palavra diz que por mais que eu faça, eu ainda sou considerada uma serva inútil. Né? Isso é só para Deus mostrar para nós que nós não somos melhores que ninguém. Sou uma criança que vem de um quadro de bullying, porque na minha época ser crente, e principalmente na igreja que nós éramos na época, e todo um jugo que era jogado sobre as crianças, fazia a gente sofrer ainda mais. Que era no maior frio a gente estar com aquelas saias horrorosas, porque era o que era ensinado, que Deus queria a gente assim. Para a época não era sofrido, porque a gente fazia por amor e por obediência. Hoje a gente tem uma outra visão, uma abertura real da palavra, porque embora isso nunca desceu ao meu coração, porque eu sabia que isso não era bíblico. Porque nós nascemos na igreja presbiteriana, passamos e convivemos na igreja batista, para quando nós chegamos na igreja assembleia, a gente sabia que isso não tinha base bíblica. Isso era um costume das igrejas, mas a gente respeitava, porque era assim na época. E nós fomos criados de uma forma onde a gente precisava ser obediente. Então eu louvo a Deus porque nós escolhemos obedecer coisas que não eram bíblicas, mas era costume da igreja, mas que não feriam a palavra. Eu acho que é esse o lugar onde a gente precisa se colocar. Porque existem caminhos e lugares que as pessoas elas querem ser obedecidas e elas querem arrumar ordens acima do que a palavra diz. E é uma grande dificuldade que eu tenho quando eu vejo pessoas que até dizem assim, ó, se um líder meu mandar eu fazer tal coisa, eu faço. Eu falo, eu só faço se a Bíblia disser que é para fazer. Porque se a Bíblia disser que isso está errado, eu não faço. Porque a primeira pessoa com quem eu me preocupo é com Deus. O que Deus acharia de mim? Eu não me importo com quem faz, eu não me importo com que os outros pastores estão tendo relevância e estão fazendo. Eu não me importo com relevância. Eu não me importo com engajamento. O que eu me importo é engajar com o que o Senhor tem falado comigo, através da palavra. Até receber profecias, para mim, eu recebo. Qualquer uma que for entregue para mim, eu recebo.
mas ela vai ser analisada à luz da palavra. Né? Eu já recebi muitas palavras que não condiz com o que a palavra diz. Vai lá, faz você mesmo, toma a frente. Mas não é isso que a Bíblia diz. Ela diz que eu preciso estar alinhada com meu esposo. Embora tenha um viés. E é o que nós conversamos esse fim de semana. Eu preciso estar alinhada também para que eu não deixe o meu marido entrar no meio, entre do que Deus tem comigo. Eu não dou esse poder para ele. Sim. Né? A palavra diz que aquele que não abandonar pai, mãe e filho, qualquer coisa pelo Senhor, não é digno do Senhor. E eu já fiz isso. Né? No nosso começo de casamento, nós tínhamos só um neto na época, o neto era pequeno, e o Mariano, ele decidiu sair da igreja, onde nós congregávamos, sem me mostrar um motivo. E quando eu perguntei, mas o que aconteceu? Por que você quer? Não, simplesmente eu não quero mais. Falei, então você está saindo sozinho. Eu permaneço, eu e o neto estamos na igreja e você vai ficar fora sozinho. Eu não vou te acompanhar no mundo só para dizer que a mulher sábia, ela tem que acompanhar o seu esposo. A minha Bíblia não diz isso. Ela diz que a mulher, ela tem que... ela é submissa ao marido no Senhor. Então você tem poder dentro da nossa casa. Enquanto você estiver no lugar de sacerdote. Enquanto você estiver no lugar de cabeça. Agora, quando a cabeça quer descer para o lugar de pé, eu não vou ser pescoço de pé. Eu vou ser pescoço de cabeça. Eu vou ser corpo de cabeça. Né? Então, assim, eu penso dessa forma. Se eu estiver errado, me perdoe, orem por mim para que Deus me esclareça. Porque se eu estiver muito errada, né? Ou pouco errado, errado é errado. Mas eu penso que a nossa direção é essa. É ser mulher... E eu não me sinto menor que o meu marido, por ser mulher e ele homem, por ele cabeça e eu corpo. Até porque eu entendo que uma cabeça sozinha não serve para nada. Ela precisa ter um corpo. E a altura, né? Ela Sim. precisa ter um corpo saudável. E é esse o lugar que nós, como família, somos. Porque nós parelhamos muito com o que a palavra diz, que Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. E dentro de casa, o marido é a cabeça. E a esposa e os filhos são o corpo. E tudo tem o seu lugar certo. Tudo tem o seu funcionamento. Né? Hoje, quando eu falo sobre a respeito de buscar entendimento, é o que eu tenho feito nos dias. Eu tenho buscado o que o Senhor tem para nós. Eu tenho perguntado a Deus o que Ele tem e também tenho me interessado em falar, em buscar conhecimento. Né? O estudar, o me melhorar como ser humano, o me relacionar com o entendimento. Mas a gente, às vezes, aliás, na maioria das vezes, a gente é muito falho. Então, o nosso caminho é de retornar para o Senhor e dizer, Senhor, me perdoa. Né? Eu sei que eu não sou a melhor pessoa para dizer isso, mas eu sempre estou buscando o Senhor no que eu preciso melhorar, no que Ele espera de mim. Então, quando Mariano saiu da igreja, ele ficou 3 anos fora. Eu permaneci na igreja. E chegou uma fase que foi muito insustentável, onde eu pensei que realmente seria o nosso fim como família e como casal. Mas ainda assim o Senhor teve compaixão de nós. E por muitos anos eu pensei que eu era muito boa, eu pensava que eu era muito maravilhosa e que eu tinha segurado o meu casamento. E não foi nada disso, foi o Senhor o tempo todo. Foi Ele que segurou as nossas mãos. O Mariano, ele era uma pessoa que estava adoecida. Então, é uma pessoa que não adiantava você falar. Ele não queria ouvir. E o que ele ouvia, ele não entendia, que é o que as pessoas também não entendem a respeito da depressão. Quem está depressivo está com o cérebro adoecido. E quando a pessoa ela está com o cérebro adoecido, tudo que você fala, ele entende diferente. Ele entende com outro peso. Ele ouve com outro peso e ele fala com outro peso. E hoje, quando nós paramos para conversar a respeito de coisas que nós vivemos, o Mariano fala, eu nunca falei isso. Falei, você falou. É sério que eu falei isso? Então me perdoa, porque eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Então, assim, ele falou por muitas vezes que ele não me amava mais. Que ele não queria estar naquele casamento. Que ele desejava não viver. E eu ouvia tudo isso como achando que aquilo era real. Porque era real, eu estava ouvindo, mas não tinha o peso, porque ele estava uma pessoa adoecida naquele momento. E quando nós fomos abençoados pelo Senhor, porque o neto já tinha 7 anos e a gente queria muito um segundo filho, mas nessa época que ele ficou fora da igreja, ele andava como solteiro.
Ele ia para os lugares que ele queria, não mundanos, né? O Mariano ele ia muito para outra igreja, na época ele congregou ainda na Quadrangular, e ele ia para a Quadrangular e eu ia para a nossa igreja, para a Nova de Paz, que era a igreja do vô, né? Sim. Eu nunca cantei bem, embora eu orasse muito pedindo esse milagre para Deus. Mas uma das orações que Deus nunca ouviu. Ele nunca consertou a minha voz, ele nunca me fez cantar bem. Mas eu me senti realizada quando eu vi vocês cantando. O Neto já cantava na igreja e quando eu cantava no louvor, que eu estava grávida de você, muitas vezes eu orava com as mãos na barriga, que você tivesse o dom do louvor. Então esse é o maior orgulho de quando eu te vejo cantando. E quando as pessoas dizem assim, a Mariana vai, e ela fala, não, vai, lógico que vai. Vai sim, pode dizer o local e a hora que ela vai. Porque assim eu me realizo através de vocês, embora se não cantasse eu também diria, filha, vai para a oração, vai para a pregação, mas eu me realizo em vocês, de vocês estarem na música e eu não tenho problema nenhum com isso. Às vezes eu acho que as pessoas olham para mim sentada hoje dentro da igreja e falam, tadinha, ela está sofrendo. Não estou. Eu já estou realizada em ver meus filhos, em ver meu esposo fazendo a obra do Senhor. Para mim, isso eu me realizo mesmo, eu me realizo em vocês. Tudo que vocês estão fazendo é como se eu participasse de qualquer louvor, quando vocês estão com o microfone, seu pai com o teclado e o neto com a guitarra, eu lá embaixo, eu participo disso, porque é o meu DNA que está lá. E eu não estou falando de um DNA só biológico, eu estou falando de DNA espiritual. O louvor que vocês entregam, eu estou junto, eu participei disso. Então Sim. Eu me realizo. Né? Quando a Milena vai na frente cantar com as crianças, quando ela quer, né? Que às vezes ela não quer, tem esse detalhe, ela decide que hoje eu não quero cantar, não estou afim. E eu respeito isso também. Né? Até pela condição do autismo, às vezes ela não está bem e eu não vou obrigá-la, só com medo do que as pessoas vão dizer. Eu já passei dessa fase, né? De olhar e falar assim, as pessoas vão dizer que a filha do pastor não quer ir na frente, né? Ela não quer, ela não vai. E ela tem, né, as costas quentes para dizer, se alguém vier reclamar, eu vou explicar com maior amor, mas eu vou dizer, ela não está afim, ela não vai. Ela não é obrigada mais. Já fiz isso muito com vocês. E eu penso que muitas vezes foi bom, mas muitas vezes a gente erra tentando acertar. Mas as marcas do erro deixam situações que é difícil de ser tirado depois. E hoje a gente também pode estar usando esse momento para isso. Né, para a gente se reconciliar, para a gente se arrepender, para a gente consertar coisas que eu obriguei muito vocês a fazerem. Né? Foi bom? Lógico, tudo Deus tem. Deus tira proveito do que é bom, mas o diabo também tira proveito do que é ruim. E eu não quero que vocês tragam a igreja, tragam o trabalhar para Deus como um peso. Eu quero que vocês sempre entendam que é por amor. A gente só vai ter recompensa do Senhor se for por amor. Um texto que eu gosto muito, e a gente vai ficar discutindo aliás, esse período a gente vai falar sobre o meu testemunho, mas sempre pautado na palavra, porque a minha vida sempre foi assim. Né? Até quando eu fiz as minhas melecas, e eu fui boa também nisso, eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. Eu nunca brinquei de estar na igreja. Eu nunca tive um pé na igreja e um pé fora. Quando eu decidi fazer as minhas melecas, eu fui lá e me entreguei. Né? Aquele momento eu falei, olha, eu não sou mais obreira na casa do Senhor, eu fiz o que não devia, eu errei, eu caí, eu briguei, e eu falei coisas que não devia ter falado, e eu vim pedir a minha disciplina, já fui disciplinada, para quem não sabe, viu? Já fui e eu mesmo pedi, não precisei que ninguém viesse falar para mim o que você fez está errado, eu mesmo contei, eu mesmo confessei, e nunca foi nada assim, sabe por quê? Porque eu não gosto de estar na mão das pessoas. Eu não gosto de dar munição das pessoas contra mim. Quando os meus maiores erros eles foram confrontados, fui eu mesmo que fiz. Agora não venham me trazer erros que eu não fiz para assumi-los, porque eu não faço. E isso não foi eu que fiz, mas isso aqui foi. E o que foi eu assumo. Então eu tive grandes erros, tive momentos onde eu pensei que realmente não valia a pena estar na igreja. Tive momentos que eu me perguntei, será que Jesus é real? Será que Deus é real? Será que o Espírito Santo é Ele que está falando mesmo?
Sim. Eu também tive essas dúvidas e isso é saudável, porque a gente precisa ter certeza de quem nós estamos ouvindo. E hoje eu sei o Deus que eu sirvo. Eu conheço Ele e eu posso dizer, não só mais de ouvir falar, não só porque eu nasci dentro dessa religião, mas eu conheço o Senhor de andar com Ele. E eu conheço o Espírito Santo porque eu já ouvi a voz dEle. Dentro do meu quarto, audivelmente, eu ouvi o Espírito Santo. Mas também eu perguntei para Ele quem era. Teve um momento da minha vida que eu perguntei, Espírito Santo, se você é o que a Bíblia diz que você é, então trabalha para isso. Porque a Bíblia diz que você é consolador e eu não consigo me consolar dessa dor. Então, se esse é o teu trabalho, me consola. E naquele momento eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Já estava 3 dias que eu estava acamada, jogada numa cama, sem desejo nenhum de vida, porque eu não conseguia superar a morte da Eliane. Como entender que uma mulher de 37 anos vai embora assim? Minha melhor amiga me deixa para trás. E eu não posso fazer nada. E naquele dia eu orei. Eu falei, Espírito Santo. E eu olhei para um canto do meu quarto, perto do guarda-roupa, onde eu sempre oro virada para aquele lugar. Isso não é misticismo, é só costume. E é natural. E eu falei, Espírito Santo, se tu és o Consolador, então me consola. E naquele momento eu senti um sono tomando conta do meu corpo. E eu tive um sonho. E naquele sonho o Senhor me trouxe a clareza de por que eu estava daquele jeito e por que Ele tinha levado a Eliane. E quando eu entendi, eu levantei daquela dor, eu levantei daquele momento. E fui tomar banho, e fui lavar o cabelo, e fui fazer café, e fui sentar lá fora na varanda, fui tomar um café. E eu senti paz, até mesmo para poder viver o meu luto. O luto tem as suas fases. De primeiro você aceita ou não aceita. E às vezes você se depara com a revolta de ter perdido aquela pessoa, outros não. Mas tudo isso é saudável. Porque isso quer dizer que nós somos humanos. E quando o Senhor falou comigo, Ele me mostrou o porquê Ele tinha levado Eliane. Então, para mim, foi mais fácil. A partir daí, foi bem mais fácil conviver com isso. Conviver com essa falta de uma amizade que nós dividimos. Eu, ela e a Isabel. Tinha coisas que só nós sabíamos, uma a respeito da outra. Tinham coisas que nós tínhamos partilhado só entre nós. E ainda assim também nós tínhamos um nível de amizade que nós respeitávamos que algumas de nós tinham algumas coisas que elas não queriam partilhar. E a gente aceitava. Uma exatamente como elas eram. Como elas são. Então era exatamente esse lugar que eu pedi para o Senhor. Me ajuda e toma esse lugar da amizade da Eliane. Seja meu amigo. Não me deixe mais sozinha. Porque com a Eliane a gente tinha uma ligação de que eu passava mal, ela me ligava em seguida. Ai, me deu um aperto no peito, está acontecendo alguma coisa? Então hoje, o Espírito Santo fez isso. A última vez que eu passei mal em casa, eu cheguei na igreja, Deus usou a irmã Marisa para falar comigo. Então eu sabia que o Espírito Santo que estava comigo quando eu passei mal é o mesmo Espírito Santo que usou ela para falar, eu estava com você. Eu não te desamparo. E ontem ainda, quando eu recebo profecias, irmãos, e quem tiver qualquer uma para me passar, eu recebo, estou aqui. Não esqueça que eu anoto o dia, a hora e quem falou. E tem que se cumprir, porque se não cumprir, não foi Deus. É isso que a palavra diz. E eu estava no dia que Deus usou a irmã Marisa, tá aqui, ó, anotadinho. Irmã Marisa Brigatti, dia 3/9/2023, eu anoto, eu guardo. E o Senhor, um pedaço que ele dizia assim, ó, o Senhor é quem cuida dos meus. E para eu não me preocupar, porque Ele está no controle de tudo. E para me colocar na presença dEle. Então eu sempre estou, porque eu gosto do texto, eu gosto quando o Senhor Ele vai falar com as pessoas e Ele fala assim, levanta-te. Eu sou o teu Deus, sou eu quem falo contigo.
Porque Ele não quer dizer que você está caído, mas Ele quer dizer, vem para a posição que eu te chamei, né? Você está caído hoje, mas levanta-te, porque não foi caído que eu te fiz, não foi para estar caído. Você pode ter caído, mas não foi para estar caído que o Senhor nos chamou. Sim. E esse é o caminho. Eu acho que a nossa vida inteira é essa, é lutar para estar de pé. Não é fácil, a gente tem as nossas dificuldades, temos as nossas mazelas, temos os nossos traumas, os nossos erros, as nossas falhas, os nossos arrependimentos, porque as pessoas acham que mostrar ser forte é dizer eu não me arrependo. Mas eu me arrependo, eu tenho muita coisa que eu me arrependo. Eu tenho muita coisa que eu devia ter feito melhor e tem muita coisa que eu não deveria ter feito, principalmente eu não deveria ter dito. Né? Eu tenho uma língua muito pesada e quando eu ouço aquele texto de Moisés que ele fala, Senhor, eu tenho a língua pesada, eu não sei de que peso que ele está falando, mas eu conheço o peso da minha e do estrago que ela já fez. Então hoje eu busco isso, a não errar tanto. Eu não vou, enquanto eu estiver em cima dessa terra, eu sei que eu vou ter erros, mas é o Senhor sempre me dando chance para mudar isso. E quando você chegou na nossa vida, Mari, foi para consertar, ou foi para nos coroar por estar no caminho certo. Quando o neto veio, ele veio para ser, eu falo que cada filho meu, ele teve uma chamada. Eu chamei o neto para ser meu companheiro. O Washington Neto nasceu para ser meu parceiro. E hoje, quando ele saiu de casa, foi a primeira vez que eu me senti assim meio sem braço. Mas isso, ao tempo, a gente vai corrigindo, a gente vai aprendendo a viver. Então, quando você veio, foi como a realização de um sonho. Foi partilhar, juntar uma família novamente. Quando a Milena chegou, a Milena veio trazer motivo para eu sorrir. Né? Eu sempre digo assim que a Milena foi um bebê que ela chegou na nossa vida para me trazer motivos, porque ela chegou num momento onde eu estava muito doente, muito adoecida, onde eu estava entregue à depressão, onde eu tinha crises, né, muito constantes. Então, assim, era pela Milena que eu tinha motivos para levantar, para fazer mamadeira. Era por ela e para ela que eu tinha motivos para lavar roupa, eu tinha motivo para fazer a malinha dela do dia seguinte. Eu fiz a minha primeira faculdade, muitas vezes eu fui dopada de remédio para a faculdade. Então, assim, muitas coisas que eu vi, mas não me lembro. E às vezes eu sei que era um desejo meu, do meu coração. Eu queria muito ter a faculdade de Direito. O Senhor me presenteou com ela. Foi Deus, veio do céu, mas para realizar um desejo que era meu, pessoal. Hoje eu faço a faculdade, já estou pertinho de terminar, já estou sofrendo aquela dorzinha de pensar, o ano que vem eu não tenho mais faculdade. Embora eu estou muito cansada desses 10 anos, esgotada, mas eu já estou com aquela dorzinha de não ver mais a minha turma, de não ver mais as meninas que a gente vê sempre. Né? Assim, se eu fosse falar de nomes da faculdade, pessoas que somaram, são inúmeras. Né? Assim, eu tenho um vínculo muito forte ali com a Nizak Moena, né? Minha amiga angolana, com a Bia mesmo. Né? Aprendi muita coisa em aprender a lidar com a Bia. A Laís, né? Nós tivemos tantos almoços gostosos lá em casa, na casa dela, demos risada. A Analine, né, me ajudou muito. A Silmara tem sido, né, que nesses anos, e principalmente ela sabe o quanto ela já me ajudou. A Ada, né? Algumas pessoas ali da faculdade que eu quero levar para uma vida inteira. Mas a questão não é o que eu fiz da faculdade, é o que a faculdade fez em mim. E são marcas que eu não vou esquecer jamais. Pessoas que eu consegui aprender muito com elas. Assim como, quando eu fiz Direito, tem pessoas que estão presentes na minha vida até hoje. Né? A Ana Vitória, nós nunca nos afastamos. A Fabiana, a própria Eliana mesmo. São pessoas que vieram para a minha vida e nunca mais saíram. E eu sou muito grata a Deus pela vida delas. E inúmeras outras, eu não poderia dizer assim todos os nomes. Eu falei alguns, mas tem outras pessoas também que deixaram marcas, e marcas reais, e marcas muito boas. Tem outros que marcam a gente de uma forma assim nem tão importante, mas trazem a sua contribuição para a nossa vida.
43 anos. Né? Quando eu era criança, eu achava que uma mulher de 43 anos era muito velha. Hoje eu acho que eu sou mais velha do que a minha idade. Né? Quando a gente brinca que eu tenho 43 anos num corpo, tenho um corpo de 43, numa cabeça de 80, é bem assim, eu me sinto velha mesmo, porque eu já vi muita coisa. O que as pessoas dizem que elas têm de ministério, a maioria dos pastores hoje, não é nem metade da minha vida. E eu vi muita coisa dentro da igreja. Eu vi o partir do pão. A gente já partilhou com alguém nosso último arroz, mas muitas vezes também as pessoas nos deram um primeiro arroz. Nós comemos o nosso último arroz por muitas vezes. Nós vimos dentro da igreja o partilhar mesmo, de dividir as coisas. Porque eu aprendi que evangelho é isso, é quem tem divide com quem não tem. Sim. Se você tem uma visão diferente, você pode ter visão de qualquer outra coisa, menos de evangelho. Porque a primeira coisa que Jesus partilhou conosco foi um coração bondoso, foi alguém que estava puro, alguém que era puro, que era santo. A santidade ele compartilhou, ele se fez miserável conosco, se fez maldito conosco, para que nós nos fizéssemos santos com ele. Então ele participou, né? Ele nos fez participantes de algo muito especial. E principalmente, ele não precisava fazer isso para provar nada para nós, a não ser o seu amor. Né? Então, assim, é uma das coisas mais maravilhosas que a Bíblia nos mostra, nos ensina isso. Sou cheia de defeitos. Né? Se alguém perguntasse assim, qual é o seu maior defeito? Eu tenho um monte. Eu sou exigente, eu sou brava às vezes, sou mega estressada. Estupim. Né? Não tenho estupim. As pessoas falam assim, a pessoa tem um estupim curto. Eu não sei nem o que é isso, eu nunca tive isso, não tenho estupim. Sou uma pessoa mega ansiosa, eu quero resolver o meu problema de todo mundo. Eu fico pensando em coisas que eu nem sei se vão acontecer. Eu já fico programando como que a gente vai fazer um ano. A gente não sabe nem se vai completar o fim do ano e a gente já está pensando. E você já pensou quando as pessoas começarem a comentar? Né? Mas assim, eu penso muito daqui 10 anos, daqui 20 anos, o que as pessoas têm dificuldade de pensar, e quando eu pergunto, e às vezes isso até em sessão, eu atendo alguns pacientes já que a gente conversa e eu faço algumas perguntas para ela, nunca pensei. Eu falei, gente do céu, eu penso nisso quase todo dia, a pessoa nunca pensou nisso. Sim. Né? A imagem que você quer passar, a imagem que você quer deixar, o legado que você quer deixar. E quando eu não estiver mais aqui, como eu quero ser lembrada? A gente já pensa em tudo isso e não porque eu desejo morrer. Porque, sinceramente, não faz parte do meu plano. Meu plano é ser arrebatada, querido. Sinto muito se você não partilha dessa ideia. Eu penso em ser arrebatada com a igreja. Mas, se tiver que descer, como diz meu primo, a catatumba, né? Eu também tenho planos com o Senhor para isso. Eu tenho sempre algo para partilhar, falo muito, não deu para perceber. Eu deixo a minha parceira muda na maioria dos meus programas, dos programas que a gente está apresentando, mas é só para mostrar que eu sou assim mesmo. Às vezes eu combino, Mari, hoje você vai falar mais, mas eu atrapalho ela, eu atropelo ela, passo por cima dela. Se bem que, né, não me machuca muito. Quando eu perceber, eu falo muito, né? Mas eu sou uma mãe muito orgulhosa, muito feliz com os filhos que Deus me deu. Tem algumas coisas que a gente está pontuando sempre, porque ser mãe também tem esse papel de dizer para um filho, você está errado, de dizer o que você falou não se fala, o que você fez não se faz, eu não concordo com o que você está fazendo. Eu não acredito que mãe nenhuma é mãe verdadeiramente se ela só passa a mão na cabeça. E eu ouvi uma frase do meu pai quando eu era criança que hoje eu sei o real motivo. Ele dizia assim, que dói mais em vocês do que em mim. Quando ele precisava chamar atenção, quando ele precisava corrigir a gente. E eu ficava com muita raiva de ouvir isso. Mas hoje eu sei o quanto é real, o quanto é preciso quando a gente ama corrigir. Porque quem ama corrige. E eu corrijo, estou sempre nesse papel de corrigir vocês como filhos, de corrigir até algumas coisas, pontuar algumas coisas com o seu pai, pontuar algumas coisas com o João Lucas, mas também me recolher ao meu devido lugar,
a dizer para as pessoas que elas acertam em muitas coisas, mas em outras elas erram. Mas é fazer isso com amor, né? É mostrar que um dia as mães que são muito bravas, que são muito enérgicas, não, é o meu jeito. Infelizmente, um dia você vai se arrepender muito desse seu jeito, porque você está perdendo oportunidades de beijar, de abraçar, de sorrir, de saber olhar para o sorriso do seu filho. Ainda hoje eu me emociono em ver meu filho sorrindo. Não é uma criança, é um homem de 25 anos. Mas se tem uma coisa que eu gosto de ver, é ele sorrindo. Eu acho que não existe nada no mundo mais bonito do que um sorriso de um filho, né? Meus filhos são bons em sorrir. E eu digo assim que a gente precisa se conhecer e falar, eu sou boa em tal coisa, né? Eu sou boa. Eu tenho muitas coisas que eu sei que eu sou boa. Eu sou uma boa pastora. Eu sou uma boa amiga. Eu sou uma boa avó. E eu sei que eu sou uma boa filha. E uma boa mãe. Estou melhorando. Mas eu vou poder dizer assim, eu sou uma excelente mãe. Hoje eu sou uma boa mãe. Mas eu quero ser uma excelente mãe. E é reconhecer os nossos defeitos e qualidades. Mas isso é quem nós somos. Mas para antes da gente já estar finalizando, eu gostaria de mostrar, né, 3 coisas que a gente sempre pede para as pessoas trazerem, a maioria Sim. delas. Eu trouxe o sapatinho do João Lucas, meu neto. Primeiro tênis. Tênis de verdade, de cadarço. Isso aqui não é aqueles é tênis de verdade, gente. Com ilhós para passar cadarço, com a linguetinha, com palmilha para tirar. Esse é o primeiro tênis do João Lucas. Eu ganhei, na verdade, uma amiga minha. Ele usou e quando ele parou de usar, eu guardei. É só mostrar que um dia ele teve o pé desse tamanho, um pé que já foi grande, né? Esse sapato já foi grande para o pé dele. Hoje é pequeno e vai ser ainda menor, porque eu tenho certeza que meu neto vai trilhar caminhos que eu não pude trilhar. Principalmente na casa do Senhor. Eu trouxe esse para mostrar. Trouxe um anel para mostrar que são 3 ouros diferentes. Hoje esse anel significa uma outra coisa. É um presente que a Mari me deu de aniversário. Ele tem 3 ouros. Ele tem o ouro rosé, o ouro branco e o ouro amarelo. Ele significa meus filhos. Eles têm o mesmo valor para mim. Todos são ouro. Mas cada um tem as suas distinções, né? Eu sempre... O ouro rosa é a Milena. Tem que ser. Claro. Porque, né? O ouro branco que ficou no meio, eu vou dizer que é o neto. Embora a Mari seja filho do meio, mas o neto é o meu ouro branco. E o meu ouro amarelo é a Mari. Porque quando você estava doente, eu fiz uma oração pedindo ao Senhor assim: se fosse para você se perder, se eu tivesse que sofrer um dia te dividindo com o inferno, te dividindo com o diabo, que o Senhor te levasse naquela hora, porque eu ia sofrer, mas eu tinha certeza da sua salvação. Mas se o Senhor tivesse propósito no seu caminhar, no seu ministério, que o Senhor te deixasse. E Ele deixou. Então é por isso que eu não aceito você fora da casa do Senhor. É por isso que eu não aceito você casada com qualquer pessoa. Eu não aceito você servindo ao Senhor meia boca. Eu não aceito você de qualquer jeito. Eu não estou falando que eu não te aceitaria você sendo qualquer coisa. Eu te amaria de qualquer forma. Mas eu não aceito você fazer as coisas de qualquer jeito. Você ser de qualquer jeito. Porque a resposta que Deus me deu é que Ele tem propósito. Ele tem ministério para você. Então eu não aceito você estar de qualquer jeito numa vida espiritual. Eu entendo que a gente tem os nossos momentos de passar, mas eu acredito que você tem uma chamada diferente. E quando o pastor, Deus usa muito o pastor Antônio Prado, nosso pastor hoje, aqui em Rio Preto, quando ele fala isso, é muito real com o que eu sinto e com o que eu penso. E com o que eu sei do Senhor. É só convicção, é só confirmação daquilo que eu já sei. A primeira vez que Deus usou ele para falar isso, eu tinha passado a tarde inteira pensando nisso. Eu lembro da primeira vez que ele falou. Entendeu? Então, assim, eu tenho certeza de que é Deus quem usa ele,
e de que é o mesmo Deus que passou aquele dia comigo. E eu trouxe uma foto, eu queria a primeira foto que o Gabriel pusesse aqui, né? Essa é o nosso trio. Eu procurei, mas eu já estava aqui dentro e eu não achei a foto que eu queria colocar. Na verdade, eu queria colocar a foto de nós 4. Mas essa é a minha maior saudade. E eu tenho saudade da época que a gente podia rir com ela. Porque hoje a gente só ri dela. Minha irmã caçula Isabel, essa é minha irmã Eliane, que já está com o Senhor. Mas a Bíblia diz que ela não dorme. E ela brincava, ela sempre falava que quando chegasse no céu, ela queria que lá tivesse Coca-Cola. Eu não acredito que tenha Coca-Cola do céu. Mas eu sei que hoje ela nem sente vontade disso, porque tudo que tem lá é melhor. Eu tenho uma outra foto que eu trouxe, que é... Eu achei essa foto, eu achei ela... Já me formei em Direito, tenho meu diploma lá em casa. Daqui 3 meses eu vou ter mais um diploma de Psicologia. Mas eu gostei quando eu achei essa foto para simbolizar a minha formatura, é que eu tenho 3 filhos. E eles 3 me devem isso. Isso é uma cobrança, é uma foto de cobrança. E é tão interessante que no desenho original é um de cada cor mesmo. É um azul, que é o Neto, é um rosa, que é a Milena, e um amarelo, que é a Mari. Eu sempre coloco a Milena como rosa porque ela falava que ela era um bebê rosa. Era um bebê rosa. Né? Então, assim, são meus filhos, que é o meu melhor. É o que eu tenho de melhor, são meus filhos. E um dia, esse chapeuzinho vai ser dos meus netos. Eu gostaria que todos eles fossem teólogos. Que tivesse teologia e uma outra formação. Eu tô no caminho. A Mari está fazendo teologia também. E eu estou muito feliz, muito orgulhosa. Muito orgulhosa. Esse ano tem sido um ano muito difícil. Um ano onde eu chorei muito. O que não me faz desanimar é que o Senhor já tinha me avisado ano passado que esse ano seria um ano de choro, um ano de lágrimas. O texto que Deus me deu ano passado para esse ano de 2023 foi aquele salmo que diz assim, que aqueles que semeiam chorando voltarão para recolher os seus males com alegria. Então eu sei que em meio a tanta lágrima que eu derramei, estou derramando, e acredito que até dia 31 de dezembro eu vou estar derramando lágrimas, porque eu não tenho dificuldade nenhuma de chorar em lugar nenhum. Eu choro de alegria, eu choro de tristeza, eu choro de dor, eu choro de tudo, eu choro. Não é à toa que a Milena fala que a gente é família de água. Né? E a Milena está assistindo um filme onde tem uma família de fogo e uma família de água. E ela diz que a família de água é a nossa. Porque eles só choram. Porque eles só choram. Mas eu sou muito grata ao Senhor, muito feliz com meu Deus. E no meu... Eram 3, mas já mostrei 4 e eu quero mostrar o último, que é esse aqui que está aberto. É a palavra do Senhor. Esses dias nós estávamos na igreja. Eu canto desde adolescente, um louvor que traz o título dele. A gente dizia antigamente, quando a gente ia na igreja, falava assim: eu frequento a igreja com a paz do Senhor, eu vou cantar um louvor que tem um hino, que tem por título, e dizia o nome do hino, né? E o título do meu hino, que eu cantava muito, era Vendavais. Ele marcou a minha vida, mas eu gostaria de lembrar também de um louvor que eu cantava muito, que dizia: sem Jesus não dá. Ele é um louvor que... Gente, eu já canto péssimo. Chorando vai ser mais afinado ainda. Mas esse hino eu queria muito que a gente se lembrasse desse louvor. Porque ele diz assim, uma parte, ele diz assim: você pode até ter tudo, as coisas mais belas do mundo, mas sem Jesus não dá. As pessoas te rodeiam, teus amigos te abraçam, mas se não tiver a paz, não dá.
És um alguém tão sem graça, não tendo alegria na alma, e de tristeza é só chorar. De que adianta o teu trabalho, se no final é só cansaço? Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Você não vai conseguir. Não adianta nem tentar, que você pode se iludir. Ele é a alegria do aflito, levanta o que está caído e lhe dá forças para lutar. Sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá. Porque sem Jesus não dá mesmo. É todos os momentos da minha vida, a minha vida é toda regada de louvores. Eu sou muito musical. Quando eu estou triste eu canto e quando eu estou alegre eu canto. O louvor deste ano que eu mais cantei foi aquele da Maria Marçal, que diz assim, que adorar ao Senhor, o que me mantinha de pé, o que me mantém de pé. Servir ao Senhor, e a Bíblia fala que a alegria do Senhor é nossa força. E como é que nós alegramos a Ele? É estar na presença dEle, é estar fazendo o que Ele nos manda, nos direcionando, ouvir as direções e obedecer. Eu não tenho muitas dificuldades em obedecer, em ouvir um comando, mas tem momentos que a gente fala, eu não entendo, Senhor, por que eu tenho que ir por esse caminho, né? O que eu estou fazendo aqui? Para que o Senhor me trouxe? E eu já ouvi muita gente, não pergunte para quê, não me pergunte por quê, mas, irmã, pergunte, o Pai é teu. Você que sabe a intimidade que você tem com Ele. Eu partilho da mesma ideia da pastora Thalita Pereira, ela fala isso, pergunte sim, né? O Pai é seu. Eu também acho que diante do seu Pai você tem direito. Ah, direito de quê? De pedir o que eu quiser? Pode até pedir, mas você tem direito de abrir o seu coração e ser quem você realmente é. Eu acho que essa clareza de Pai eu trago com muita facilidade porque eu tenho um bom Pai. Eu tenho um excelente Pai. Por que eu amo a igreja? A igreja sempre é como um corpo de mãe. Eu me sinto muito bem dentro de qualquer igreja, porque eu tenho isso muito bem curado na pessoa da minha mãe. Ainda tenho o meu lugar, ainda peço colo, abraço, choro no colo dela, conto para ela as minhas dificuldades, porque é isso que a Bíblia diz. A Bíblia nos ensina para dividirmos com os santos as nossas necessidades. A Bíblia diz para nós confessarmos aos santos os nossos pecados. Então eu não tenho dificuldade nenhuma em mostrar quem realmente eu sou para a igreja, em buscar ajuda na igreja, porque eu tenho isso muito bem curada na pessoa da minha mãe. Por que eu não tenho dificuldade em abraçar, em receber? Porque a minha maternidade ela é muito aflorada. Eu gosto de ser mãe. Com as minhas dificuldades, eu gosto de ser mãe. Uma vez a Mariana me perguntou, será que a Milena é feliz conosco? E a minha resposta para ela foi, ela é feliz porque você está aqui. Porque a parte lúdica da nossa casa é você quem faz. Então nós somos uma família que todo mundo tem as suas diferenças, as suas dificuldades, mas nós somos alinhados como família. Cada um tem o seu lugar. Eu reconheço o meu lugar de mãe, seu pai reconhece o lugar dele de pai, e vocês o lugar de vocês de filhos. Cada um na sua proporção. A gente cobra conforme a posição. É cobrado do neto mais coisas, por quê? Porque ele é o irmão mais velho, ele é o homem, ele é o que dirige vocês. A Mari é o que centraliza todo mundo, é o que coloca cada coisa no lugar, é que aceita as emoções. A Milena é realmente, até mesmo com a sua própria condição, é aquela que pode ser criança, que traz para a gente a liberdade de ser criança, de brincar no chão com ela, de inventar nomes para as bonecas, de brincar na casinha que o papai fez. A gente pode partilhar de tudo isso. Então, isso é ser família, isso é ser igreja. A nossa primeira igreja é a nossa casa. Eu sou muito feliz em morar em São José do Rio Preto. Eu tenho muita saudade das pessoas de São Joaquim da Barra. Eu tenho muita saudade da nossa família que está no Maranhão, que está no Rio de Janeiro, que está em Brasília.
Tem outras em outros estados, eu tenho tios no Pará. Então, assim, a gente tem familiares pelo país inteiro. Sim. E isso não nos impede de amá-los, de conviver no dia a dia. Sabe por quê? Porque não é só o WhatsApp, não é só o Instagram, mas é o joelho do chão. Quando a gente ora por todos. Quando a gente busca o Senhor pedindo cobertura, é para todos os nossos familiares. E hoje a gente comemorando, né, meu aniversário, comemorando meus 43 anos de vida, meus quase 27 anos de casamento, quase 30 anos de namoro. É uma história onde eu olho para trás, tem muita coisa para a gente reavaliar. Mas tem muita coisa boa para a gente repetir, para a gente partilhar. Né, do amor que a gente aprendeu uns com os outros. Eu tenho fragilidades, eu disse isso muitas vezes essa tarde, nesse momento de gravação. Eu sou isso aqui, eu sou frágil. Eu não tenho dificuldade de dizer isso. Que nossa, uma mulher grandona passa uma pose. É só pose. É só pose. Eu sou frágil, mas sou estressada, sou ansiosa, mas eu trabalho, resolvo muita coisa que eu quero que seja resolvida, né? Então, assim, essa sou eu. E era isso que nós queríamos mostrar para vocês com esse episódio. Um episódio especial, mas essa é a pastora Elines. Eu sou só isso. Eu não posso dizer eu sou tudo isso, porque tudo é Jesus. Eu sou só isso. Eu sou uma filha de Deus, uma irmã de Jesus. Sou morada do Espírito Santo. Sou a mãe da Mariana, do Washington e da Milena. Sou a avó do João Lucas e da Catarina, que está vindo aí. Sou madrinha, eu tenho muitos afilhados, eu amo meus afilhados, eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer isso. Tenho metade filhos, metade afilhados, Natan e Juliana, que minha irmã partiu para o Senhor e me deixou esses dois de presente. E de presente, além deles, eu tenho mais uma filha, Milena, que é minha norinha. Né? Hoje meu filho tem uma namorada, a Bárbara, com o filhinho dela, o Arthur. Eu oro muito, pedindo que se algum dia a gente se alinhar realmente como família, que o Senhor seja sempre presente na vida deles, o Senhor abençoe, cubra com seu sangue, que nenhum mal chegue na tenda deles, né? Que é um termo usado para casa. Sim. Então, assim, é o que eu penso, é o que eu sonho, que eu mesmo estou me direcionando, vocês nem perceberam isso ainda, né? Mas daqui 10 anos, como eu me vejo? Eu vejo melhor do que hoje. Eu vou estar uma pessoa melhor do que hoje, mais bonita do que hoje, plastificada. Eu quero plastificar tudo. Eu quero esticar tanto a cara que ninguém vai saber se eu estou rindo ou se eu estou chorando, brincando. Mas eu vou fazer minhas plásticas. Eu não tenho medo das coisas, nada me paralisa, a não ser a vontade de Deus quando Ele diz, não é isso que eu tenho para você. Daqui 10 anos eu não sei se vou estar ainda morando em Rio Preto, mas eu sei que onde eu estiver morando, o Senhor vai ser sempre o Deus da minha vida. Amém. Eu não sei se eu já estarei no céu com a igreja, cantando santo, 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 santo. Eu já estou treinando, hein, Jesus? Chega lá, eu vou cantar com uma voz bonita. Você não entendeu, Mari? Lá no céu eu vou cantar bonito. É o que me conforta, irmãos. Pelo amor de Deus, ora por mim aí. Mas eu queria deixar, a gente já está finalizando de verdade, eu queria agradecer a Deus pelo dom da vida. Se eu tivesse 3 minutos para estar na presença de Jesus, eu diria muito obrigada. O Senhor é massa. Te agradeço por morrer na cruz em meu lugar, porque eu não merecia. Te agradeço pelo meu esposo, te agradeço pela vida dos meus filhos. Te agradeço pelos meus pais. Te agradeço pelas dores, pelas aflições. Te agradeço pelos dias maus. Te agradeço pelas percas. Te agradeço pelas pessoas que foram embora da minha vida. Te agradeço pelas aquelas que entraram. Te agradeço pelas aquelas que foram passageiras e te agradeço por aquelas que são permanentes. Te agradeço pelo corpo de Cristo, porque com eles a gente vai aprendendo a ser melhor, a trabalhar o que é pior em nós. Te agradeço, Senhor, pelas amizades, por cada vez que eu precisei e eu achei amparo.
por cada ligação que foi me respondida. Eu te agradeço pela casa onde eu moro. Não é minha. Eu não vou comprar aquela também, eu quero uma outra melhor. Deus já sabe qual que é. Eu já passo lá na frente, levanta a mão e abençoa e tá lá minha casa me esperando. Eu te agradeço pelo nosso carro velho, quebrado, que tá lá na porta de casa, hoje. Mas amanhã ele vai estar andando, porque a Maria não vai arrumar. Amém. Mas eu te agradeço, Senhor, pelo pão de cada dia. Pelo café abençoado de 3, 4, 5, 10 vezes por dia. Te louvo, Senhor, pela vida de quem inventou fazer um oi café. Te louvo por quem inventou fazer churrasco. Eu acho que já era da época dos holocaustos. Eu acho que eu sou de lá, eu vim de lá. Mas eu te louvo por tudo que é bom. Te louvo até pelo que é ruim. Porque é só olhando para o que é ruim que a gente reconhece o quanto o Senhor é bom. Por cada amanhecer, por cada anoitecer. Por cada vez que eu precisei ir no hospital. Por cada vez que eu voltei de lá. Por cada vez que eu fui maltratada. E por cada vez que eu fui tão bem tratada. E para finalizar hoje, eu queria agradecer todas as pessoas, inclusive a minha filha. Eu comecei a ideia desse podcast porque eu queria que a gente se alinhasse, que a gente fizesse uma coisa juntas, para a gente guardar como memória de algo que a gente faz em parceria hoje. Você já fez parceria com seu pai, você já fez parceria com seu irmão, você faz parceria com a sua professora de canto. E a gente tem esse momento que a gente é parceira aqui. Parceira de uma vida com a Milena, onde vocês dividem até a mesma cama. Depois você vai ter as suas outras parcerias, com seu esposo e com a sua filha ou seu filho também. Mas hoje a gente também é parceira aqui. Eu queria te agradecer cada toque, cada vez que você, às vezes, me corrige, mãe, não é assim, é assim. Ou às vezes você fala rindo de mim. Mas eu queria te agradecer pelas correções também, porque é um mundo que eu não tive. Você tem uma oportunidade que eu não tive. Você é adolescente e eu não fui adolescente. Mas eu não estou cobrando do mundo porque foi uma escolha minha. Só que tem as sequelas disso. Queria agradecer cada parceiro. Queria agradecer a Igreja Nova de Paz, que é a minha igreja de sangue, de origem. Hoje, isso eu queria deixar bem claro, nós estamos congregando na Igreja Assembleia, nosso pastor nos conhece aqui, sabe do nosso amor, da nossa dedicação ao corpo do Senhor, nós o honramos e o respeitamos, e eu louvo ao Senhor pela vida dos meus pais, pela igreja, né, pela comunidade Nova de Paz, que é toda a nossa base de vida, né? Então, eu louvo ao Senhor por tudo, pela Musical Sandro, né? Onde o Washington está lá trabalhando. Teremos novidades em breve a respeito disso. Hein? Vocês fiquem atentos, estejam orando por nós teremos novidades. A Isbele Laços, eu louvo a Deus pela vida da Eliana, do meu tio, né? O esposo dela, o tio Deval, que sempre me socorre. Muitas vezes eu preciso, ele me socorre. Eu louvo ao Senhor por todos os nossos parceiros, mas hoje eu queria fazer um agradecimento além de especial. Eu quero agradecer, eu falo daqui, DNT Studios, é o melhor, é o maior e o mais abençoado estúdio de São José do Rio Preto. Amém. Eu oro todas as minhas orações, é para que esse lugar cresça, que um dia a gente esteja lá na historinha para falar assim, você lembra quando eu gravei? Foi nesse estúdio, quando ele tiver show mesmo, ganhando muita grana, porque eles vão ganhar. Eles vão ganhar, não, vão receber, porque eles trabalham para isso. Ganhar é presente. Eles vão receber como fruto do trabalho deles. Toda a paciência, de todas as formas, né, Marquinhos? Lembra dos de verdade, viu? Gabriel, eu sei que o Gabriel ele tem medo de perder o trabalho dele para a Milena, porque a Milena já decorou tudo que ele faz. Mas eu sou muito feliz com o Senhor. É uma história que eu gostaria de ter pontuado mais coisas, mas saiu como deveria sair. Eu acredito que o Senhor ele falou com você que está nos assistindo, você que está nos vendo.
E eu oro, esse fim nós vamos estar fazendo uma oração. Porque nisso eu sei que eu sou boa, em orar. Porque minha mãe me ensinou que tudo que a gente não consegue resolver, aliás, antes de tentar resolver, a gente tem que orar e colocar nas mãos do Senhor. E eu quero encerrar essa tarde orando. Amém? Amém. Querido Santo e Poderoso Pai, eu te louvo, Jesus. Senhor, essa pessoa que nos assiste agora, eu não sei qual é a história dela de vida, eu não sei o que ela tem passado, eu não sei se ela já perdeu um familiar, alguém que ela ama, ou se ela perdeu um emprego, ou se ela perdeu o sonho, o desejo de se formar. Eu não sei o que aconteceu na vida dela, mas tu sabes. Eu não conheço, mas a palavra diz que tu conheces, porque tu és onisciente, onipotente e onipresente. Tu és o Deus que está comigo nesse momento de gravação e és o Deus que está com ela aí nesse momento. Tu és o Deus que pode segurar a mão dela e levantar ela de sobre as águas, ainda quando no momento de dúvida, assim como Pedro, ela começou a afundar. Tu és o Deus que segura ela pela mão direita e levanta ela do monturo e faz sentar entre os príncipes da terra. Pai, em nome de Jesus, é no nome de Jesus que todo poder, Senhor, foi te dado, Senhor amado, quando ainda nós nem estávamos no ventre de nossas mães, o Senhor já tinha um propósito especial para cada um de nós. Eu te louvo nessa tarde tão maravilhosa. Eu te louvo no dia de hoje e te agradeço por mais um ano da minha vida, por mais um ano de oportunidade. E ainda quando eu não estiver mais sobre essa terra, esse tempo vai estar marcado por alguém que é muito grata a tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Jesus, pela tua presença na minha vida. Obrigada por morrer na cruz no meu lugar e por me fazer participante da tua graça. Sê conosco, nos abençoa e nos ensina a ser intencionais. Nós estamos sorrindo hoje porque Jesus é a nossa alegria. Amém? Amém. E a gente encerra e fica por aqui.